Boa noite. Iniciamos a nossa web aula para o C de Fundamentos Mecânicos Automotivos. Aproveita aqui a presença do Marcos, né? Para iniciar e me apresentar, eu sou Everton Bezerra, né? Serei tutor de vocês aí no curso de manutenção automotiva, né? Mecânica automotiva, durante o tempo que me for permitido. Então, vocês vinham anteriormente com o professor Anderson, né? Tendo as web aulas semanais, tendo as tratativas, e agora eu continuo. Então, eu sou formação, né, engenheiro mecânico, com MBA na parte de gestão de manutenção. Tenho experiência na parte de manutenção mecânica, em equipamentos mecânicos na área de climatização, refrigeração, na parte de lavanderia industrial, né, gestão da empresa, de uma das empresas que eu trabalho, e no ano anterior eu comecei a ter experiência na parte de manutenção automotiva também, né? Então, desde janeiro do ano passado, eu tenho tido mais contato nessa área, na manutenção de frota, né, de uma frota de veículos de uma locadora. E com isso, né, apareceu essa oportunidade aqui junto ao Senai, e eu já trabalho no Senai desde 2021, mas anteriormente não na área de manutenção automotiva, né? E agora sim, com a mudança, né? Com a mudança, eu estarei acompanhando vocês. Tranquilo, Marcos? Eu vi sua presença aí. De qualquer forma, se a conexão não fica legal, eu disponibilizo ao final, demora um tempinho que renderiza, né? Depois de renderizar, eu jogo a web aula lá na nossa plataforma, na biblioteca, que vai estar à disposição para vocês, tá bom? Então, Everton Bezerra, minha experiência é essa na área. Tenho especificamente na área, né, cerca de um ano, pouco mais de um ano, e nas outras áreas de manutenção, né, no geral, já 6 anos aí, né, desempenhando atividades focadas em manutenção. E como que nós vamos seguir, né? Eu costumo não, vamos ter web aulas semanalmente. Já fixei esse horário de quarta-feira às 19 horas para vocês. E o link da web aula também, enquanto eu for tutor, se não houver mudança de e-mail, vai se manter o mesmo link. Então, se quiserem favoritar aí no seu navegador, né, onde for, pode ficar à vontade que a gente mantém o link, tá bom? E sobre a nossa plataforma e as nossas web aulas. Eu sempre vou preparar um material, né, de web aulas. Estão vendo aí um slide, creio que o Marcos esteja vendo aí nesse momento, né, os demais também que estão assistindo essa gravação posteriormente. Então eu vou preparar essa web aula. De onde vem esse material? Sumariamente vem do livro, do nosso livro didático. Então, vai vir do material que está disponível para vocês. Em alguns momentos, né, a gente traz um material diferente de fornecedores, fabricantes, né, algo que seja interessante, mas basicamente em quase todas as webs eu vou me ater ao livro, justamente por questão de direitos autorais. Muitas vezes eu consigo trazer o material para vocês disponibilizar na web aula, mas não consigo postar. E aí, se eu não postar, vocês não têm acesso e fica mais difícil estudar por ele. Então, por isso que eu vou deixar esse material, vou preparar os materiais sempre pautados no livro que está disponível para vocês, até para facilitar no estudo. Web aula, tem só uma regra, né? A gente só pede respeito, né? Então, a regra básica é essa, e pede também que todos venham, a maioria, sempre que possível, porque costumo dizer que nas web aulas é o momento que a gente tem no corporativez, né? Tem o brainstorming, que é essa troca de figurinhas, né? Muitas vezes é uma experiência que eu acabei de passar na empresa que eu presto serviço, vocês vão passar posteriormente, e assim também, vocês passaram por alguma coisa, tem na sua bagagem essa experiência, vem em conta aqui, pode ser um problema que eu vou passar. Então, eu tenho o papel aqui de mediar o conteúdo para vocês, mas a gente sabe que vai ter gente com mais bagagem aqui, com mais tempo, né, de experiência em certas áreas, e é muito importante que vocês venham, né, interajam, troquem ideia sobre esses assuntos que engrandece cada vez mais a nossa web, né? Costumo dizer que é uma escalada, a gente vai escalando os níveis de conhecimento conforme as habilidades e competências que o pessoal que desenvolveu o curso traz para a gente.
E é muito importante que não só eu, né, vocês também participem e tragam as experiências de vocês. É de grande valia. A experiência que eu tenho no Senai, tratando dessa forma, tem dado certo e creio que para vocês também vai dar muito certo, porque essa área de manutenção ela é muito dinâmica, muito rápida. A tecnologia vai mudando todo dia e sempre a gente colhendo figurinha com um colega acaba aprendendo muito mais rápido do que até o problema chegar, né? A gente se deparar e ter que correr atrás. Então acaba sendo uma medida até proativa, né? E eu gosto muito e aprendo muito com vocês, tá bom? Então venham, quer falar, pede aí a palavra. Tá rolando o assunto aqui na hora que der uma pausa, eu passo a palavra para vocês e não precisa ter vergonha não. Aqui é o tempo de aprender, né? Tá na hora da gente exercitar. Então, não fiquem com dúvidas, né? Tirem-as aqui. Nós estamos no ambiente controlado, só nós. Aproveitem esse momento para a gente engrandecer o nosso conhecimento, tá bom? Vou compartilhar com vocês a plataforma aqui. Outro assunto, né? Hoje eu estou com a câmera ligada. Geralmente nos inícios, né, das aulas eu deixo ela ligada para a gente ter esse feedback, né? Esse retorno aí, se vocês estão me vendo, até para familiarizar com o tutor, né? Se um dia encontra na rua, pode cumprimentar. Eu irei também ao Canaã conhecê-los pessoalmente, mas conforme vai passando, eu costumo desligar a câmera até para não perder o foco, tá bom? Então eu vou desligar ela aqui só um segundo. Então, vou compartilhar com vocês aqui a nossa plataforma, né? A minha tela. Então, como que ela está disposta nesse momento? Então, tá aqui, ó, o nosso cronograma, né? Fundamentos mecânicos automotivos. E aqui o cronograma SAP 1, SAP 2, Fórum e Web Aulas. Temos 3 encontros presenciais. Dia 4, vocês terão o primeiro, sem ser no próximo sábado, no outro. Depois, dia 4 de março e 18 de março. As webs seguirão semanalmente, com a pausa só no feriado do Carnaval. E creio que não vai ser o caso desse evento, né? Mas se alguém precisar de recuperação, teremos. Mas eu creio que aqui não vai ter ninguém que vai ficar de recuperação, não. Quem faz atividades, vem na web aula, é muito raro ficar de recuperação. Então, participe, a gente vem, troca ideia, tira as dúvidas. Vocês, além de ter esse momento de interação, de network, vai aumentando a bagagem e aí, com a bagagem maior, né, de assuntos pertinentes, vai ficando mais fácil fazer as atividades, tá bom? Então aqui está o link também, a plataforma, creio que vocês já conhecem. Então aqui o nosso das atividades avaliativas na aba de comunicação, né? Sem dúvidas, conteúdo curso livro, forma SCORM ou em PDF. E na situação de aprendizagem vai ter primeiro aqui o fórum, né? Fórum discussão 1, metrologia. Então, aqui é o nosso primeiro fórum. O que que ele traz, ó? Baseado no que foi visto na aula presencial, discuta com seus colegas quais são as medidas a serem realizadas durante o controle dimensional de pastilhas e discos de freio, bem como quais são os instrumentos necessários para a atividade. Então, realize uma postagem e aguarde outro colega comentar. Logo após, dê a sua opinião sobre o que foi dito até formarmos um debate. Então, cada um vai postando aqui, né? Vem responder e vai postando no fórum aí para ir complementando. Lembrando, se um colega postou lá a resposta, você não pode ir lá e mudar só as palavras e postar a mesma resposta, infelizmente, porque vai ficar muito próximo de ser um plágio, né? Então, o que que a gente precisa é que vocês complementem o assunto. Então, qual que é a dica? Faça um fórum primeiro, né? Mais cedo possível, que você tenha a liberdade de responder sobre 20, 30, 40 assuntos, né? Ou 40 respostas diferentes. E aí, conforme vai passando o tempo, é importante que se você for responder e já tiverem outros colegas respondido, vocês leiam as respostas dele e depois façam de vocês. Porque, por exemplo, você vai ler lá sobre pastilha e disco, confere com o paquímetro e vem falando, tal, 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 tal. Quais são as dimensões, conforme o manual do fabricante, beleza. Aí você vai escrever isso, outro colega seu já escreveu. Então você tem que buscar uma outra resposta, né, uma outra forma de fazê-lo, né, ou sintetizar essa ideia
de uma forma diferente para não caracterizar como plágio, tá bom? Então a dica é façam primeiro. Vamos agora para as duas SAPs, né? O fórum vale 10, SAP 1 19 e SAP 2 vale 20, somando os 49 pontos necessários. Então vamos ver aqui a SAP 1, né? Você trabalha como auxiliar de mecânica na oficina Terecar, executando diversas funções relacionadas à manutenção de sistemas mecânicos automotivos. Dentre estas funções, o controle dimensional de componentes mecânicos. Nessa semana, o cliente João levou seu veículo à oficina para realizar uma inspeção de rotina no sistema de freios. Seu João foi atendido pelo mecânico que iniciou o processo de manutenção e realizou a desmontagem do conjunto de freio a disco nas quatro rodas do veículo e solicitou que você realizasse o controle dimensional nos discos e pastilhas de freio. Então, no fórum, né? Discuta com seus colegas. Essa parte aqui é a primeira, mas o que interessa é a segunda, né? Selecione um dos instrumentos de medição estudados e faça um descritivo detalhado sobre o mesmo, incluindo os tipos existentes e seus modos de uso. Não deixe de citar características como capacidade de resolução, além de outras que você achar pertinente, né? Depois de feito o trabalho, poste no local específico para isso dentro do AVA. E aí já começa, né? Infelizmente, quando eu começo a conversar sobre as SAPs, acaba saindo a resposta ali sem querer. Então já ficou no ar aí, né, qual instrumento que a gente vai usar e a gente vai estudar ele também nas nossas webs, tá bom? Então essa é a SAP 1, né? Então é selecionar instrumento, descritivo detalhado, quais são os tipos existentes, seu modo de uso, as características desse equipamento, né, como capacidade e resolução, e colocar isso em formato de relatório, né? Para essa atividade. E a SAP 2, que vale 20 pontos, o que que ela traz? Ó? Você trabalha como auxiliar de mecânico na oficina RNCAR, a qual é gerida pelo senhor Roberto, que é muito preocupado com a qualidade dos serviços prestados por sua oficina e por isso constantemente necessita, né, capacita seus colaboradores em diversas áreas da mecânica. Entre estas estão áreas de gestão de manutenção ambiental e relações humanas voltadas à carreira profissional. Então, como você já deve imaginar, estas áreas são de grande importância para o desenvolvimento profissional de um técnico em manutenção automotiva, pois em diversos casos estes conhecimentos empregados na resolução de situações do dia a dia. O senhor Pedro, proprietário de um veículo popular nacional, chegou a RNCAR para realizar uma revisão de rotina nos sistemas de suspensão e direção de seu veículo. Você, como auxiliar do mecânico, irá ajudar no processo de reparo desse veículo. Então, primeiro, você vai fazer um checklist, né? Isso é muito importante, ainda mais na nossa área aqui, né? Quando você recebe o veículo, porque muitas vezes, se você não anota, você acaba tendo uma dor de cabeça na hora da saída, né? Às vezes o cara não lembra ou imagina que estava de um jeito ou de outro. Então é muito importante fazer esse checklist para conferir em que condições foram recebidas esse veículo. Então, você vai realizar um levantamento dos possíveis resíduos gerados durante a manutenção de sistemas de suspensão e direção. Então, o que que gera, né, quando faz manutenção nesse tipo de sistema? Os resíduos. Informar qual a forma correta de segregação e descarte de cada um desses resíduos. Então, aqui a preocupação do João na questão de meio ambiente também, né? E diga qual o impacto ambiental gerado por cada um desses resíduos quando descartados de forma incorreta. Então, essa é a parte 1. E a segunda parte é: o mecânico está finalizando o processo de revisão e manutenção do veículo do Sr. Pedro e percebe-se que está terminando o prazo informado ao cliente. Contudo, ocorreu um problema com um dos componentes comprados da loja de autopeça fornecedora da oficina, de modo que parte das peças recebidas não atendiam às especificações do veículo informadas no momento da compra. Em virtude desse problema, o veículo não será finalizado dentro do prazo prometido ao cliente, baseado na situação descrita. Então, identifica os principais gaps, né, do processo onde pode ter ocorrido a falha na aquisição, ou o pessoal do compras, né, demorou para solicitar ou teve dificuldade, né, para encontrar a peça, ou não tinha a especificação da peça e por isso não encontrou, ou dificuldade de encontrar fornecedor para a peça,
falta de sobressalente no mercado. E tem 1 milhão de gaps, né? Você pode identificar quais são os principais, né? Segundo, formule um plano de ação que objetive a redução de falhas no processo de aquisição. Então, plano de ação é muitas vezes o seu comprador fazer quase um market share, né? Fazer uma pesquisa de mercado, encontrar quais são os principais fornecedores, ele ir lá conversar, fazer o cadastro, é, já desenvolver um relacionamento, ou você colocar alguém da parte técnica para solicitar a peça já com maior especificidade. Então é a peça tal, ou a peça com nome, né? Que no mercado ela é conhecida. Porque tem muitas peças que têm um nome técnico, mas se você chegar para comprar na autopeça com esse nome, dificilmente o vendedor encontra. Então é mais comum ele falar, vou ver aqui, e depois fala que não tem. Então é importante também a gente falar a linguagem, né, que vai ser entendida. Então pode ser um ponto, é um gap, né, o seu plano de ação. Outros é o financeiro ser mais rápido, a parte de logística, né, de buscar essa peça, ser mais rápida, encontrar um fornecedor mais próximo. Então tem vários planos aí que podem ser elaborados. Formule uma relação de ações preventivas que minimizem esse tipo de falha e outras possíveis durante a manutenção de um veículo. Então, o cara tem um checklist para conferir ali, ou dependendo, tem um manual do veículo, né, próximo, tem uma biblioteca do lado da oficina. É lógico que a gente trabalha e a mão fica com resíduos, né, a mão fica suja. Querendo ou não, isso é natural. Por mais que a gente use luva, né, infelizmente acaba se sujando. Mas é importante ter talvez uma biblioteca ali, ou de forma digital, né? Com o coordenador da oficina, tudo mais, para consultar, né? Preventivamente, se está pedindo a peça certa, se tem alguém coordenando a compra, alguém coordenando o transporte, para chegar mais rápido essa peça sem nenhum erro, né? Que alguém da parte técnica, né, da pista lá de manutenção confira esse material que chegou. Então tem ações preventivas aí que podem ser feitas, dependendo de qual gap, né, que você colocou lá, e diga de qual forma e por quem o cliente será comunicado de que seu veículo não ficará pronto no prazo acordado. Então depende muito da estrutura da sua empresa, né? Então a forma mais legal é por telefone, né? Que você tem um contato direto e alguém que seja responsável pelo relacionamento, né? Alguém que já fique com essas funções de conversar, de lidar com o cliente no dia a dia, porque vai ter maior facilidade. E até porque é uma situação que pode ser constrangedora, né? Você pode receber uma resposta diferente da que você espera. Então, alguém com esse tino, né? Se tiver essa estrutura, se não tiver, vai ter que ser você mesmo e entrar em contato de forma que ele seja comunicado e você saiba que ele foi comunicado, né? Se a gente deixa uma mensagem de WhatsApp, mas pode ser que a pessoa não veja, né? Um dia muito corrido e tudo mais, e é importante que comunique logo, né, de forma direta por telefone. Então é colocar em todos esses essas as respostas das duas etapas, né, no documento, conforme a matriz resposta que está postada aqui na nossa plataforma, tá bom? Então são essas três atividades principais. Aproveitar e vamos partir para a nossa web aula, né? Lógico que já começou, mas o material que eu tenho preparado aqui para trazer para vocês, vou postar aqui, compartilhar ele só um segundo. Então, né, hoje nosso assunto é fundamentos mecânicos automotivos, né? Ferramentas, equipamentos e instrumentos. Deixa eu só ver o chat aqui. Marcos, tranquilo, tá? Como eu disse, a aula vai ficar gravada. Como você está na estrada, você vai ter trechos que tem e não tem sinal, né? Mas sem problema nenhum. Vou seguindo aqui, você pode ficar à vontade aí, que vai estar disponível aí o vídeo, né? A gravação dessa web aí para você e todos os demais colegas. Então, ferramentas, equipamentos e instrumentos são os principais subsídios que um reparador automotivo necessita
para executar com maestria suas atividades. Sem elas, não é possível realizar a substituição de um periférico, o ajuste de um componente ou a instalação de um subsistema do veículo. As funções destas importantes ferramentas resumem-se em a. Segurar, apertar, soltar, suportar, apoiar, medir, equalizar, extrair, instalar, entre outras diversas aplicações. Então, para possibilitar uma gama tão grande de aplicações, existe uma infinidade de ferramentas, equipamentos e instrumentos que atuam a partir de princípios mecânicos, hidráulicos, elétricos e até mesmo pneumáticos. Então, quando se fala em ferramentas, pode-se citar principalmente as ferramentas mecânicas universais, especiais e específicas. Já quando se fala em equipamentos, comumente refere-se aos diversos equipamentos de diagnóstico, compressores, prensas e outros equipamentos, geralmente elétricos, hidráulicos ou pneumáticos. E quando se refere aos instrumentos, vem à mente os instrumentos de medição e ajustagem, instrumentos de grande precisão e que exigem bastante perícia por parte do reparador. Aqui vamos começar, né, trazendo alguns instrumentos aí. Vocês vão ver que o, quando o executor, né, o mecânico está na pista lá, ele anda com um carrinho, né, um carro de ferramentas. Tem uns que tem até armários de ferramentas, né? Cada dia você vai vendo como o número de ferramentas é muito grande, né? Eu já tenho visto pessoas com armários, né? Lógico que o valor investido é alto, dependendo da marca das ferramentas, né? E o tamanho desse armário também. Mas cada vez mais vem aumentando. E aqui algumas, né, para a gente ir familiarizando. Temos os alicates aí, né? Universal, alicate de bico, alicate de corte, um alicate de pressão. Temos as chaves também, né? Chave fenda, chave Phillips, chave canhão, né? Como a gente chama de canhão, ou sextavado também, né? Geralmente sextavado porque tem 6 lados, né? Geralmente são as chaves sextavadas. E temos as chaves de boca ou chave fixa, né? Comumente é chave de boca, pelo menos no dia a dia a gente conhece assim. É a chave estrela, a combinada, né? Que é uma estrela e uma chave fixa. Temos a de Torx, né? Chave Torx macho. Talvez não dê muito para ver, né, o formato, mas é bem parecido aqui o Torx fêmea, né? A chave Torx macho entra nessa Torx fêmea aqui, que é de baixo. Temos a chave em L aí, né? Usada muito para troca de pneus. O nome dela é chave biela. E temos a Allen aqui também, né? Chave Allen, chave Torx, que a gente encontra muito também, que é as chaves que o pessoal sempre dá um nome diferente para elas, né? Mas é Allen e Torx. Temos outros, né? Equipamentos aqui, ó. Temos morsa, né? Muito utilizada a morsa para fixação, para apoio, né? Das peças que nós vamos trabalhar. Ajuda demais na hora das montagens, né? Dependendo do sistema, a morsa ajuda muito. E a prensa nem se fala, né? A prensa hidráulica também ajuda pra caramba, né? Na execução de forças e retirar uma peça, um rolamento de um eixo, tudo mais, ajuda muito. Eu creio que todos aí já tiveram contato, pelo menos, com grande parte desses ferramentais e equipamentos que passarem aqui nos instrumentos, né? Um aqui muito importante na nossa área devido à necessidade de precisão, né? Na parte de medição, ajustagem e montagem é o paquímetro, né? É um instrumento de medição direta empregado para medição de dimensões externas e internas de profundidade e ressaltos. Então, aqui está mostrando como que faz essa medição, qual parte do paquímetro vai ser utilizada para isso. Então, no área circulado em A, as orelhas, né, para medição interna, em C, os bicos, né, para medição externa. O B, né, a base dele para medição de ressalto, e o D, que é essa ponta, né, que ele tem para medição de profundidade. Então, temos 4 possibilidades aí que o paquímetro nos traz. É lógico que está sendo mostrado aqui o paquímetro analógico, né? Temos juntamente o digital.
Tem aqui as partes desse paquímetro, né? Ele tem as orelhas, que é a parte lá que era o A. Tem os bicos, né? O bico e a face, né? Na verdade, são os bicos para medição externa, né? Que era o C. A face, que era para medir os ressaltos, que era o B anteriormente. Tem a vareta, né? De profundidade para medição sinalizada com um D anteriormente, e tem um parafuso de fixação para travar. Muitas vezes a gente tem que manusear esse paquímetro no ambiente que pode ser que ele movimente, então tem esse parafusinho para a gente fixar e não perder a medição. Tem o curso móvel, né, o cursor móvel, que traz com ele o nônio, né? Então o nônio em cima em polegadas e embaixo em milímetros. Geralmente está disposto dessa forma. Grande parte dos paquímetros que a gente trabalha, né, encontra no mercado hoje em dia. No fim da aula a gente vai falar mais sobre paquímetros, tá bom? E micrômetros também, né? Micrômetro ele tem a necessidade, o paquímetro ele já faz medições milimétricas, né? Então, como nós temos equipamentos aí de medida bastante pequena, para fazer medição vai ser necessário esse paquímetro. E o micrômetro menor ainda, né? Então ele mede com uma precisão maior do que o paquímetro. Então, ele é um instrumento, né, mais preciso que o paquímetro e é esse micrômetro. Então ele tem o arco, que é essa parte de fora. O arco tem um isolante térmico para quê? Quando você for manusear o micrômetro, você tocar nessa parte do isolante térmico para sua mão não transmitir calor ao micrômetro e fazer ele ter algum tipo de mudança por dilatação. Como a, como a medição dele é bastante precisa, né? Um ou outro aí milímetro faz muita diferença. Ele tem a bainha, tem o tambor, tem a catraca, né? Tem o fuso ali que vai encostar no batente, justamente para fixar a peça, né? Realizar a medição. E tem a trava também para você não perder o que foi medido. Além dele, tem o relógio comparador, que ele necessita, né, de uma medida nominal como referência e apenas compara essa medida nominal com a medida real da peça ao componente que está sendo medido. Exemplo, você foi lá e colocou um bloco molde, né, lá para medir e ele fixou ali em 20, né? 20. Então você vai lá e ajusta, né, o seu relógio para ficar naquela posição. Se aí você tira a sua peça e coloca outra. Se ele movimentar para um dos dois lados, quer dizer que a peça tem variação. Então, se for algo que você fabricou, né, ou comprou, que ele é de forma replicada, então você quer que todos fiquem no mesmo nível, né, que o relógio não tenha oscilação. E aí vai ser importante justamente ele te indicar isso, se tá bom ou não, se tá bem preciso, né? Se tá dentro da tolerância ou não. Então ele tem dois relógios, né? O relógio principal que fica dando voltas, né? Que ele vai de 0 a 100 praticamente, né? Questão de milímetros. E o reloginho menor, né? Que é o contador de voltas. Então cada vez que ele der uma volta é como se ele marcasse um, né? Então se der uma volta é um. Você está em milímetros, né? Você tem 100 milímetros, você tem 10 centímetros, né? E assim vai. Então você tem 0,1 de metro. Então ele vai girando ali para te falar quantas voltas foram dadas, né? Quantas vezes ele girou o ponteiro de forma completa. Então, detalhe, né? Sobre o funcionamento do relógio comparador está relacionado ao movimento dos ponteiros, pois cada volta do ponteiro principal equivale a 1 milímetro. Então, o ponteiro principal é 1 milímetro, no caso 100, né? Vai de 0 a 100, quando é 100 é igual a 1 milímetro. E quando o ponteiro principal dá uma volta, o ponteiro contador de voltas, né, que é esse menorzinho, avança um número. Dessa forma, o operador do instrumento visualiza facilmente quantas voltas ou milímetros o fuso do relógio se movimentou. Então, tá aqui, ó, um exemplo prático. Então, tá aqui a peça padrão, né, o bloco molde ali. Se a peça 1 for
mais alta, né, o nosso relógio registrou uma diferença positiva. Ele marcou lá a quantidade, tá entre 20 e 30, né? 20 e 30 é 0,2, 0,3 milímetros, porque a resolução dele é 0,01. Então é importante levar em consideração qual é a resolução desse equipamento. E se ele tiver uma diferença negativa é porque a peça é menor, né? Questão de altura, ela tem menor altura. Então ele gira de forma negativa aqui. E você vê que ele é menor, cerca de entre 20 e 30 também, mas está entre 70 e 80. Só que ele gira ao contrário, né? Então essa outra peça ali vai ter menos 0,25 milímetros, provavelmente, analisando a posição do ponteiro. Então ele gira para os dois lados. Outro instrumento importante aqui, né, o torquímetro, que também, né, tem grande importância na manutenção automotiva, pois garante que porcas e parafusos sejam apertados conforme suas especificações de fabricação. Além disso, com a aplicação correta de torque aos componentes de um veículo é possível garantir que não ocorrerão rupturas, trincas, quebras ou vazamentos decorrentes de torques excessivos ou insuficientes. Então, o que acontece? Muitas vezes, se você apertar muito, né, realizar um torque maior, você pode danificar, né, o passo da rosca, do seu parafuso e tudo mais. E se for um torque menor, dependendo qual for a peça móvel, passar por vibração, esse parafuso pode se soltar. Então, é importante que seja torqueado na medida especificada. Aqui, primeiro, um torquímetro de vareta, né, o mais antigo dos torquímetros, que consiste de um cabo de força que possui uma vareta ligada ao conector de soquete e uma escala no cabo. Ao aplicar torque ao parafuso, a vareta se movimenta indicando na escala o torque aplicado. Temos o torquímetro de relógio, né, que possui relógio na parte superior de seu corpo, que indica analogicamente o torque aplicado ao parafuso. Antes de iniciar o processo de aperto, deve-se verificar se o ponteiro do relógio encontra-se no zero, para não te dar uma falsa leitura. Temos o digital, né? Funciona de uma forma um pouco diferente dos apresentados anteriormente, pois tanto de vareta quanto de estalo necessita de cuidados em relação ao torque aplicado. Já o digital é previamente calibrado com o torque desejado. E ao atingir o torque configurado, o torquímetro emite um sinal sonoro, né? Um apitinho, e também sinais luminosos por meio de LEDs, indicando que o torque foi atingido. Então, ele te ajuda na verificação, né? Temos o torquímetro de estalo, né? Funciona de forma semelhante ao torquímetro digital e também deve ser previamente calibrado com o torque desejado. Porém, ao atingir o torque configurado, o torquímetro emite um estalo para avisar ao operador que o torque desejado foi atingido. Temos o transferidor de ângulos, né? Muitos fabricantes de veículos definem a aplicação de torque de seus componentes em escalas tradicionais de força, como Newton-metro, quilograma-força por metro e libra-força por pés. Porém, outros definem em graus. Esse torque em graus é comumente acompanhado de uma etapa de torque baseada nas escalas anteriormente citadas, sendo assim, para facilitar a aplicação correta do ângulo solicitado, foi desenvolvido o transferidor de ângulo que, de forma simples, permite a visualização em graus do ângulo aplicado em determinado parafuso ou porca. A gente vem falando dos instrumentos, né? E as grandezas que esses instrumentos, né, medem, que essas ferramentas e que como fala, essas ferramentas, esses equipamentos trabalham, né? Então, o primeiro é o comprimento, né? Grandeza física destinada a medir a distância entre dois distintos pontos. A unidade de medida de comprimento é o metro, representada através da letra M. Então, aqui está mostrando a parede, né? E vendo a distância entre esses pontos aí, que aparentemente é um detalhe que tem nessa parede, muito em metro. Na nossa área é comum usar milímetro, né? Porque tem peças menores, vão ter peças maiores também? Tem, mas é mais comum trabalhar com milímetro. Na área
tanto na automotiva, na mecânica em geral, né? É muito comum a gente trabalhar em milímetros. Então, que aí traz umas conversões, né? 10.000 metros são 10 quilômetros, 15 mil metros, né? São 15 quilômetros, 500 metros é meio quilômetro, então 0,005 metros são 5 milímetros, 0,07 metros são 7 centímetros e assim vai, que são os múltiplos e submúltiplos, né? Que vem do quilômetro lá, que vale 1.000 metros, vai caminhando, passa pelo metro, né? Que é a unidade base para esse sistema, e os submúltiplos vai até milímetro, que equivale a 0,001 metros. Então, olha só. Outra grandeza, né, que em muitas aplicações é pertinente estabelecer um padrão que relacione a duração de determinado evento. Essa comparação se faz necessária quando é importante determinar o momento em que o evento ocorreu e o período em que ele continuou ocorrendo. Essas informações podem ser obtidas com base no tempo em que o evento transcorreu e sua unidade é dada por segundos, representada pela letra S. Então, eu trouxe aqui o movimento, né, desse veículo aqui. Então, os segundos são a base do tempo. Na nossa área também é utilizado, né? E os segundos, aí varia muito da necessidade, mas são segundos, minutos, horas, né? Que é a grandeza física do tempo. Temos a massa também, né? Que pode ser entendida como a quantidade de matéria que um corpo possui, e sua unidade é determinada por quilograma e representada por quilo. Então, o padrão de massa foi definido um cilindro de platina e irídio que se situa no Bureau Internacional de Pesos e Medidas e possui a massa de 1 quilo. Então, ele é referência mundial, né? Ele é o padrão A. São todos os outros, né? Para saber se realmente tem essa massa de 1 quilo, é comparado, né? Com esse cilindro ou seus outros padrões, né? Que foram feitos a partir dele. E a área, né? Que é a quantidade de espaço bidimensional ocupado por um corpo, pode ser expresso em termos de sua área, que é a área e a quantidade de espaço que o corpo ocupa em duas dimensões. Então, por isso que geralmente eu pergunto qual que é a área do terreno, né? A gente fala em metros quadrados. Então, essas são duas dimensões que foram adicionadas, que foram selecionadas, né? Que foram levadas em consideração, que é a base e a altura, né? O comprimento e a largura, depende muito, e por isso é em metro quadrado. Outra unidade que a gente tem é o volume, né? Então, o volume aí já é tridimensional, né? Então, a quantidade de espaço tridimensional ocupado por um corpo pode ser expressa em termos de seu volume. A unidade de volume é o metro cúbico e representado pelo m elevado à terceira potência, né? Metro cúbico, metro vezes metro vezes metro. Então, um exemplo que pode ser adotado para demonstrar a utilização da grandeza de volume pode ser o espaço ocupado pela quantidade de líquido em cada recipiente. E aí também temos os múltiplos e submúltiplos do volume, né? Então, 1 metro cúbico, né? O pessoal usa muito aqui no Brasil litros, né? Mas a unidade, né, base para a gente trabalhar vai ser o metro cúbico. Pode-se fazer a conversão para litros, que também que também não, que é o mais usual, né? Temos a força. Então, a força é a grandeza física capaz de medir a interação entre os corpos. A unidade de força é expressa em Newton e representada pelo N. Então, para melhor compreender o efeito, né, de força, é importante analisar as três fórmulas por Isaac Newton. A primeira lei de Newton, né, afirma que qualquer corpo que esteja em movimento continuará em movimento, se nenhuma força externa forçá-la a parar. Qualquer corpo que esteja parado continua parado se nenhuma força externa forçá-lo a entrar em movimento. Essa é a primeira lei de Newton. A segunda, né, afirma que a mudança de estado será proporcional à força aplicada ao objeto e que esta direção será de acordo com a força aplicada. E a terceira lei, né, afirma que se uma força for aplicada a um corpo tendendo a alterar seu estado, uma força oposta a essa aplicada surgirá, que é ação e reação, né? Assim, nota-se que toda ação de força gera uma força de reação. Então, é a força que um corpo possui sobre a superfície da Terra é conhecida como peso. Então, peso aqui é outra, né, unidade, ou outra grandeza, né?
Essa tem a finalidade de relacionar a massa, né, que a gente viu lá em quilogramas, de um determinado corpo pela gravidade que atua sobre ele. Então, a unidade do peso é o newton. O peso é em newtons, medida em newtons, representado pelo N maiúsculo. Então, para determinar o peso que um corpo possui, é necessário apenas multiplicar a massa do mesmo pela gravidade atuando sobre o corpo. Então, aqui, ó, o exemplo, né, desse peso é uma caixa sendo carregada, que é o peso atuando sobre essa caixa. Tá bom? Então, esse é o assunto para a nossa primeira web, mas eu quero compartilhar com vocês aqui outra coisa, né, que eu tinha guardado aqui para a gente trabalhar junto. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Então tem esse aqui, ó, 65,25, certo? Então deixei uns exemplos aqui que a gente falou de instrumentos. Vamos fazer a medição, né, desse paquímetro. Como que é feita, né, essa medição? Nós temos aqui, ó, a escala fixa, que é essa aqui, para medição em milímetro, e essa aqui de cima. O círculo não ficou tão bom, mas é essa aqui, escala fixa para medição em polegadas. Esse aqui é o nônio para polegada e aqui é o nônio para milímetros. Então, como que a gente faz a leitura desse paquímetro? Muita gente que já fez, creio que sim. O paquímetro, primeiro você faz a leitura da escala fixa. Vamos fazer em milímetro para ficar mais fácil. Então, a escala fixa está aqui. Aonde que eu faço a leitura? É onde o zero do nônio indicar. Então, a leitura é até aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, vamos lá. Se é até ali, então vai. É zero, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está entre o 6 e o 7. Então, é 6, né? Não chegou no 7 ainda. Vai ser 6 mais alguma coisa. Então, a primeira leitura eu fiz de acordo com o zero do nônio. Só que é a escala fixa que mandou. Agora, a gente vem fazer a leitura do nônio. E qual é o número que a gente lê no nônio? O que o tracinho tiver alinhado com o traço da escala fixa. Esses números aqui, depois que você fez a primeira leitura, não interessa mais, tá bom? Por isso que eu estou cobrindo eles aqui para vocês nem saberem qual é. Agora eu vou procurar. Qual está alinhado aqui? Aqui tem uma cola, ó, esse ponto preto, vocês podem ver que não foi eu que fiz. Deixaram essa cola aqui no material. Mas esse ponto aqui está bem alinhado com o de cima, com a escala fixa. E o do lado também, né? O 4 está bem alinhadinho também. Vou tirar aqui, vocês conferem os dois. Mas analisando pela cola, né? Que é esse aqui, vamos utilizar esse ponto. E agora, como que eu leio ele? Agora eu venho contando a escala do nônio, que é 0, né? Que é meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5. Ou 0, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 tracinhos. Você pode multiplicar pela resolução desse paquímetro. Então, você faz essa multiplicação dá 0,35 milímetros, né? Que é a unidade. Você soma 6 mais 0,35 e vocês vão ter a medição. Esse aqui é 6,35 milímetros. Vai dar aqui, ó. 225 mais 100. Então vamos agora para a parte da polegada. Porque lembra da primeira lei ponderal, a lei de Lavoisier? Então polegada é, você tem daqui até aqui, ó, varia de 0 até 1 polegada. Então esse intervalo aqui tem de 0 até 1. Então aqui eu sei que é 1/4, né, de polegada. Aqui é meia polegada. Aqui é 3/4 de polegada. Você pode fazer também conta quantos tracinhos tem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E assim, então cada intervalinho desse aqui, ó,
vale 1 sobre 16 avos de polegada. É muito importante também a gente entender a variação para entender quais são, né, como que a gente vai medir. E da mesma forma, na escala fixa, eu vou conferir conforme o zero do nônio. O zero do nônio está parado aqui, então eu venho contando, né? Eu posso contar, ó. 1, 2, 3, 4. Então é 4 sobre 16, que a gente viu que cada um vale 1, né? 1, 2, 3, 4. 4, 16 de polegada. E agora a gente faz a medição na parte do nônio. Como é que tá o nônio? Então, o nônio é a parte que se alinhar. Então, o 0 está bem alinhado e o 8 também. Mas como vocês sabem, esse ponto aqui é uma cola, né, que deixaram, ó. Não fui eu que fiz. Vamos utilizá-lo para a gente trabalhar. Então é no zero, né? 4, 16 mais 0. Isso mantém, né? 4, 16 avos. E você pode simplificar. Você dividir por 4 em cima, dividir por 4 embaixo, você vai ter o seguinte. Vai ter que é 1 sobre 4 polegadas. Então, qual que é a medida? 1/4 de polegada. Então, essa é a medição do paquímetro. E vamos aqui para a medição do micrômetro. Micrômetro é diferente, tá bom? Mas não muito. Micrômetro tem a parte da escala fixa que está aqui, né? Aqui é de meios, né, da escala fixa. E aqui temos no tambor a medição com essa resolução de 0,01, né? Então é centesimal de milímetros. Como que a gente faz? A gente vem contando aqui, ó. Como aqui é de meios, né? Comecei 0, meio, 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5. Tá até digitado aqui. Então aqui vai de novo, você chega aqui que vale 10, 10,5, 11. Concordam comigo? Eu vou dar um zoomzão aqui, ó, para quem estiver vendo no celular. Tá vendo que aqui tá mais espesso do que se a gente passar aqui para cima, ó? Vou apagar, vocês vejam que tá diferente os dois. Aqui embaixo, ó, tá mais espesso e aqui em cima não tá. Então vou apagar de novo, ó lá, ó. Então concordam comigo que 10, 10,5, 11, 11,5, né? Na medição aqui deu 11,5. Então eu já pego e anoto. 11,5 mais o quê? A parte do tambor agora. Do tambor é. Deixa eu apagar o resto aqui para não confundir. A parte do tambor é medida o quê? Qual parte dessa alinhar com a linha aqui da escala fixa, né? Que divide os inteiros dos meios na escala fixa. Quem alinhar com isso aqui tem que ser medido aqui no tambor. E por coincidência é o zero que está alinhado, né? Então, é 50,5 mais 0, ou 11,5 mais 0, que mantém, né? 11,5 milímetros, porque o nosso micrômetro não tem escala de polegada. Tá bom? Então, dessa forma que vocês vão trabalhar. E vou deixar de exercício aqui, ó. Vou levar o segundo, né? Opa, acabou sem querer. Aqui, ó. Vou parar aqui para vocês, se possível, print, né? Ou pausa o vídeo aí, quem estiver vendo gravado. Faz a medição dessa aqui. Vou dar uma dica, né? Vai ficar entre 75 e 80 a resposta. E em polegadas está mais fácil ainda, é o número inteiro, né? Então, você vai lá, um número natural aí, que é a medição em polegadas, e deixar esse outro exercício também. Esse aqui, o resultado vai estar entre 15 e 20 em milímetros, e em polegadas vai estar entre meia polegada e 1 polegada. Tem que estar dentro desse intervalo, tá bom? Deixando aí a dica. E para a leitura desse micrômetro também, ó. Deixa eu dar o zoom aqui. O valor vai dar entre 40 e 45 para a leitura desse micrômetro, tá bom? Peço que vocês se desafiem e voltem a forma como eu medi, né? Como eu fiz a medição.
e treinem, né? Porque vai ser importante quando chegar no momento presencial, tá bom? Pessoal, então agradeço aí a presença de todo mundo, né? O Marcos, infelizmente, acabou caindo. E os demais que estiverem assistindo aí, podem ficar à vontade para conversar comigo no chat, né? Estou à disposição aí de vocês. Sempre que possível aí, podem deixar mensagem aqui no período noturno, que é quando eu estou aqui no Senai. Vocês vão ser respondidos e a gente vai trocando figurinha, tá bom? Então fiquem com Deus. Muito obrigado e até nossa próxima web aula.